Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Mandcast. No Mandcast de hoje vamos tratar de um assunto muito importante. O assunto é depressão. Dados aí da OMS, a Organização Mundial da Saúde, relatam que aproximadamente 5% da população mundial tem sinais e sintomas de quadros depressivos. E um estudo recente no Brasil de um levantamento, utilizando um instrumento para essa finalidade, aponta que quase 11% dos brasileiros têm sinais e sintomas de depressão. Então, é um quadro muito prevalente e importante para nós conhecermos e tirarmos as nossas dúvidas. Por isso, eu chamei uma super especialista aqui, a doutora Renata Rigatti Abdala. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite para falar desse tema tão relevante. Sem dúvida. A professora Renata, ela é doutora em psiquiatria pela Unifesp e especialista em dependência química, também pela Unifesp, professora aqui da Faculdade de São Leopoldo Mandic. Professora, o que é a depressão? Existem graus de depressão? Sim, a depressão ela é considerada um transtorno mental. E aqui cabe um ponto importante que é diferenciar a depressão enquanto transtorno de tristeza. Às vezes a gente confunde e acha que depressão é sinônimo de tristeza, mas não é. Então, a depressão ela é um conjunto de sinais e sintomas em que a tristeza pode fazer parte como um dos sintomas, mas não só. Esse transtorno ele afeta a vida desse indivíduo como um todo. Então, traz repercussões nos relacionamentos, na performance no trabalho, no estudo, na autoavaliação, então como a pessoa se enxerga, no planejamento de futuro, afeta a vida desse indivíduo como um todo. E o que pode gerar ou levar uma pessoa a entrar num quadro de depressão? A depressão ela é resultado de uma relação muito complexa entre fatores biológicos, aqui eu incluo os fatores genéticos, por exemplo, fatores ambientais, então como que é o contexto em que essa pessoa está inserida, quais são os traumas que essa pessoa já viveu, né? Se tem fatores estressores ou não, e fatores de constituição pessoal, psicológica. Então, como que é a personalidade, como que é a resiliência. Então, a depressão ela surge dessa interação complexa entre esses fatores. E esse é um fator, essa interação complexa é um fator que a gente observa na maioria dos transtornos mentais. É difícil a gente achar uma causa única para um determinado transtorno. E tem diferença entre faixas etárias também, talvez pessoas com uma faixa etária um pouco mais jovem ou mais idosa ter um grau maior de risco de doença ou não? Isso é disseminado nas faixas etárias? A depressão ela pode acontecer em qualquer faixa etária. A gente tem picos, né? Então, o início, geralmente, ele acontece por volta da terceira década de vida. Mas ele pode, sim, acontecer na infância e pode, sim, acontecer, por exemplo, entre os idosos. Entre as mulheres, por exemplo, tem um pico também na menopausa. Então, tem algumas particularidades, mas é um transtorno que pode acontecer em qualquer fase da vida. E quais são os primeiros sinais de depressão de uma pessoa que está entrando num quadro depressivo? Então, se a gente for falar um pouco sobre quadro clínico da depressão, tem alguns sintomas que são principais. Então, o humor deprimido é um deles. Então, a pessoa vai ficando mais triste, mais melancólica. E um outro sinal que é muito importante é o que a gente chama de apatia, que é uma perda do interesse, ou anedonia, que é a perda da capacidade de sentir prazer em atividades que antes essa pessoa gostava de fazer. E tem alguns outros sintomas que são muito comuns também, por exemplo, alteração do sono, que pode ser para mais ou para menos. Geralmente é para menos. Alteração do apetite, então também pode ser para mais ou para menos, mas de forma mais frequente a pessoa perde o apetite, perde a vontade de comer. Diminuição da libido, perda do prazer, então, que ela tinha em fazer pequenas coisas. Isso acaba alterando a capacidade que ela tem de se socializar, então ela acaba ficando mais isolada. Isso interfere na performance no trabalho. Então, a depressão ela vai invadindo todas as áreas. O início pode se dar de uma forma insidiosa. Então, a pessoa vai se distanciando do jeito que ela é, normalmente, de uma maneira lenta, às vezes. Então, no início, pode ser difícil detectar.
Às vezes, as pessoas justificam, eu estou assim porque aconteceu tal coisa, mas a depressão ela vai progredindo. Então, por isso que é importante o olhar também de quem está perto, porque se esses sintomas começam a ficar mais intensos e interferirem de uma forma mais intensa nas atividades de vida diária, geralmente nesse ponto é que as pessoas procuram ajuda. Então, quais são as consequências da depressão na saúde geral dessa pessoa que pode acontecer? Então, por que é importante tratar a depressão, né? A depressão, ela é uma das, segundo a própria OMS, é uma das principais causas de incapacidade laboral, né, do mundo. E ela também piora as outras condições, por exemplo, de saúde física. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, um problema cardíaco, se ela está deprimida, a evolução dela, da doença cardíaca, pode ser pior por causa da depressão. Então, além de interferir nessas atividades de vida diária, ela acaba sendo um fator complicador para outras condições de saúde. E como que é feito o diagnóstico da doença? Então uma pessoa que está com esses sinais ou sintomas de depressão, ou ele se pensa ali, fala, nossa, eu preciso de uma ajuda, ou a comunidade ao entorno dele alerta ele para procurar uma ajuda. Como que é feito o diagnóstico por um profissional? O diagnóstico é clínico, então isso é um ponto importante, porque não tem nenhum exame que a pessoa faça e que venha lá no laudo, conclusão, depressão. O que a gente leva em conta para fazer esse diagnóstico? A história clínica, a evolução dos sintomas, como essa pessoa era e como ela está no momento, qual é a intensidade do sofrimento que esses sintomas têm causado e quais são as interferências que esse quadro tem causado na vida desse indivíduo. Então, o diagnóstico ele é feito por um profissional especializado, então, por um médico, por um psicólogo, e ele, então, é feito dessa forma. A gente acaba pedindo exames nessa primeira avaliação para excluir outras causas. Porque a depressão, às vezes, ela pode ser secundária a um outro quadro. Então, vou dar um exemplo do hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, ele pode causar sintomas depressivos. E aí é importante eu fazer esse diagnóstico, porque aí eu tenho que tratar essa causa base e não só a consequência, que seriam os sintomas depressivos. Claro. Tá? Então, os exames eles são feitos para excluir outras causas, mas o diagnóstico ele é clínico. Tá. E o tratamento para esse transtorno, ele é necessariamente farmacológico ou não necessariamente? Não necessariamente. É claro que quanto mais intenso for o caso, então a graduação do diagnóstico, ele leva em conta a intensidade dos sintomas e as consequências funcionais que esses sintomas causam. Em casos leves, pode ser que apenas a psicoterapia ou alterações nos hábitos de vida, por exemplo, então, melhora no padrão do sono, melhora na alimentação, atividade física, controle e manejo do estresse, podem ser suficientes para que esse quadro melhore. Tá. Agora, quando esses sintomas são mais intensos, a medicação ela acaba sendo necessária e o segmento acaba sendo necessário para que esse indivíduo saia desse episódio depressivo. E existe relação entre depressão e uso de drogas? Ou o contrário, uso de drogas levando à depressão? Existe isso? Existe. Essa é uma pergunta muito importante, porque a relação entre depressão e uso de substâncias psicoativas ela é uma via de mão dupla. Então, algumas pessoas, elas estão deprimidas ou estão ansiosas e elas acabam usando alguma substância, o álcool, por exemplo, como uma automedicação. Porque ali no momento da intoxicação, né, num primeiro momento, o álcool, por exemplo, ou outras substâncias, elas causam uma sensação de prazer e bem-estar. Então, momentaneamente, pode ter um alívio daqueles sintomas. Mas, ao mesmo tempo, essas substâncias agem nos mesmos neurotransmissores envolvidos na gênese da depressão e, a médio e longo prazo, elas podem contribuir
para o agravamento ou para o surgimento de sintomas depressivos. Então, acho que para a gente finalizar aqui, você podia deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, falando aqui de quais são os possíveis sinais e sintomas de uma pessoa que pode estar entrando em depressão, para que você possa auxiliar, ou mesmo você, se você acha que está com algum quadro. Bom, eu acho que a depressão, ela é uma doença que interfere muito na vida da pessoa, né? E é importante buscar ajuda. A depressão, ela tem tratamento, né? Ela tem um curso bastante variável. Então, pode ser que essa pessoa tenha um episódio único na vida e nunca mais tenha nenhum outro. Pode ser que ela tenha uma evolução em que ela vá ter outros episódios, então é importante o acompanhamento. Então, a detecção desses sintomas e de que alguma coisa não está normal é importante. A busca de ajuda, ela acaba conseguindo mudar o prognóstico. Então, quanto antes a gente abordar um episódio depressivo, mais brevemente essa pessoa vai poder se recuperar e recuperar as funções normais do seu dia a dia. É importante as pessoas próximas estarem atentas a alterações do seu familiar, do seu amigo, e incentivá-la a buscar ajuda. A gente tem, acho que isso é um resquício de como a gente encarava os transtornos mentais, de que basta força de vontade, basta querer, né? Mas quando a gente fala de depressão, a força de vontade, a vontade de melhorar, ela não é suficiente, né? Então, o tratamento ele é importante para que essa pessoa possa voltar ao seu estado de funcionamento normal. Muito legal. Muito obrigado, professora Renata. Imagina. Por essa ótima explicação aqui sobre depressão. Como eu disse, uma doença altamente prevalente no Brasil e no mundo, de extrema importância e que traz tantos impactos aí, tanto para a pessoa como para o entorno dessa pessoa. Então, muito obrigado, professora Renata Rigatti Abdala, doutora em psiquiatria, conversando aqui conosco sobre depressão. Se você gostou, deixa um like. Não é um like depressivo, é sempre um like positivo aí pra gente. E não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Faculdade São Leopoldo Mandic e no nosso Spotify. Um abraço!